Bom, gente, vamos lá continuar a nossa temática de intervenção percutânea da válvula tricúspide. Terceira parte da aula, caso clínico, para quem já acompanhou a gente na primeira aula. Segunda aula, a gente falou bastante dos possibilidades de reparo da tricúspide. E agora, nessa terceira parte, bônus, com um caso clínico. Vamos lá. Feminino, 89 anos, hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial em uso de apixabana, idosa frágil, tem queixa de fadiga, edema de membros inferiores, dor em hipocôndrio direito, está fazendo uso de furosemida 160 mg dia, hidroclorotiazida 25 mg dia. Aqui na imagem de esôfago médio, eu destaco para vocês na via de entrada e saída do ventrículo direito, a cúspide anterior e a cúspide posterior. Lembra sempre procurar a aorta, quem está relacionado à aorta é a cúspide anterior, em oposição a ela, a cúspide posterior. Quando a gente faz o eixo ortogonal ou na janela aqui, 4 câmaras, observem vocês, septo interventricular, septo interatrial. Quem é a cúspide que está relacionada ao septo? É a cúspide septal. E, em oposição a ela, nesse caso, a gente está vendo a cúspide anterior no 4 câmaras. Observem vocês, por enquanto, a gente consegue perceber pouca coisa, talvez uma septal um pouco mais tracionada com esse VD, que me parece dilatado e com uma certa disfunção, certo? Eu observo também um átrio direito bem grande. Vamos ver o que é que a gente encontra mais nesse exame. No esôfago médio, ainda em color, observo uma grande área de refluxo, né, uma liazinha aqui, que é isso que a gente chama esse foguinho vermelho com amarelo aqui aparecendo, é quando acelera tudo, as hemácias estão viajando muito rápido, indo na direção da cúspide septal, me parece. Me parece aqui, na verdade, que eu estou vendo a septal num plano mais... a gente não está vendo a septal, ela está num plano posterior do que a gente consegue pegar com a imagem, afinal é um bidimensional. Mas eu vejo que o refluxo, ele está indo na direção da parede do septo interatrial. Então, isso me dá uma dica. Vamos ver nas próximas imagens. Nos planos ortogonais, na via de entrada e saída já no esôfago profundo, mostro para vocês que a gente está vendo a cúspide anterior e posterior. No peixe ortogonal, eu já vejo aqui, ó, uma falha de coaptação importante, cúspide anterior e septal. Me dá a impressão que a septal, ela está meio puxada, tracionada. Vamos ver se essa é a mesma impressão que a gente tem nas outras imagens. Aqui fica muito evidente, nesse plano próximo à aorta, fica muito evidente a cúspide, a falha de coaptação entre principalmente a cúspide septal e anterior. Então, talvez vá ser aí que a gente vai fazer o tratamento dessa tricúspide, caso a gente decida por isso, hein? Vamos ver como é que é esse paciente. Transgástrico, observem vocês, anterior, posterior, septal. Observem vocês aqui o refluxo realmente, olha, o aliasing, ele vem na direção da septal, corrobora para o que a gente está pensando, para o que a gente viu nas imagens anteriores, tá certo? Aqui a imagem também nos 3 planos, no 3D, a gente observa shadows aqui nas sombras no 3D, então difícil da gente conseguir entender exatamente onde está o orifício a falha de captação, mas dá para entender aqui no 2D, olha só, é nessa região. Vamos ver mais uma imagem com o color, realmente nessa região, em direção ao septo interatrial, corrobora para o que a gente está pensando. E aqui, no transgástrico ainda, a gente observa posterior e anterior, no ortogonal do transgástrico, né? Aqui o eixo curto e aqui já um ortogonal a ele. Realmente, eu acho que o problema está ali na cúspide, entre a cúspide septal e a anterior. Bom, outra imagem do 3D, realmente, aqui eu acho que é realmente aqui esse orifício esse gap mais importante, né, entre a anterior e a septal. Observem vocês a posterior aqui, a aorta, então anterior relacionada à aorta, septo interatrial, cúspide septal. Bom, vamos ver o resultado do exame pré-procedimento, certo? Vamos ver.
Bom, pré-procedimento, esse paciente tinha fração de ejeção preservada, um VD com disfunção sistólica moderada, dilatação moderada também, um TAPS de 14, um S', 9,5, um TAPS, lembrar que o TAPS normal é um TAPS de 17, tinha um aumento discreto do átrio direito, do átrio esquerdo, perdão, e tinha um aumento importante do átrio direito. Esse paciente tinha um IT torrencial em jato, direcionado para o septo interatrial, com falha de coaptação, uma falha grande. Lembra, a gente comentou que uma possível contraindicação relativa é uma falha de coaptação maior do que 8,5. Acima de 10, a gente sabe que a chance de sucesso é pequena, então ela tinha uma falha de coaptação de 9 milímetros e a cúspide septal tracionada. Então, era esse o mecanismo que estava acontecendo, provavelmente por dilatação do ventrículo direito. A área da vena contracta, a medida foi em torno de 0,85 centímetros quadrados. Pô, mas isso fala contra ela ser torrencial. Sim, às vezes é a medida que a gente consegue pelo bloco. Vocês viram que o bloco tinha algumas dificuldades e, enfim, é a medida que foi feita, mas realmente com a experiência de quem fez o exame. Esse é um exame cedido por um grande amigo meu, Bruno Esteves, que está fazendo ecocardiografia, fellowship em ecocardiografia adulto lá em Vancouver, no St. Paul's Hospital. Um grande beijo para ele, que participou da reunião onde eu apresentei essa aula e estou discutindo essa aula com vocês. Bruno, obrigado pelo caso, pelas imagens. E ele comentou isso com a gente, a dificuldade de obter o bloco, enfim, mas ficou MT torrencial, certo? O que também fala contra aí o prognóstico do tratamento dessa paciente. E o fluxo sistólico em veia sistólico reverso, em veias hepáticas, era presente também nessa paciente. Bom, como que a gente vai conduzir o caso? Trouxe um quiz aí para vocês. E aí, será que a gente otimiza a medicação para IC? Aumenta diurético, associa um mispirono, introduz um beta-bloqueador? O que será que a gente faz? Não, a gente não adiciona medida invasiva nenhuma e propõe cuidados paliativos por equipe multiprofissional. O que vamos combinar é uma paciente grave com uma doença aí de difícil controle, cuidados paliativos não está errado, aliás, está certíssimo, a gente já poderia ter começado uma atenção paliativa antes até com essa paciente, porque não adicionar cuidado paliativo é uma coisa tão ampla, um cuidado tão amplo e tão importante na cardiologia que a gente ainda tem que aprender tanto com ele, e que está muito longe de não fazer nada, né? Então, poderia ser também associada a medidas de cuidados paliativos por equipe multiprofissional. Essa paciente agradeceria demais. Intervenção percutânea na válvula tricúspide, letra C. Pode ser, aula sobre isso, quem sabe, essa é a resposta. E intervenção cirúrgica por toracotomia na válvula tricúspide, já que é a única terapia recomendada nessas diretrizes atuais. Bom, pense o que é que você faria. A gente sabe que a intervenção percutânea ela ainda é uma realidade distante, principalmente para a gente aqui no Brasil. Os grandes hospitais aqui do centro de São Paulo ainda têm pouca experiência nesse assunto. Então, a gente sabe que provavelmente a gente associaria medicações para IC com aumento de diurético e otimizaria medidas aí de equipe multiprofissional para ela. Muito interessante cuidar dessa paciente como um todo, mas a aula é sobre insuficiência, a intervenção percutânea e a gente está num serviço ideal, onde a gente tem esse triclip que está sendo estudado também, e vamos colocar um triclip nessa paciente, né? Vamos lá para o procedimento, gente? O procedimento do triclip, então, da colocação do triclip, ele começa com a punção venosa, semelhante às outras intervenções que a gente faz em câmara esquerda, mas diferente dessas punções, a gente já está na câmara que a gente quer, que é o átrio direito. A gente só vai realmente trabalhar as medidas, isso eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas as medidas para realmente entrar com o dispositivo que entrega o clipe, né, o triclip. Observem vocês aqui na imagem, então, uma imagem bicaval com o dispositivo entrando e aqui no plano ortogonal a válvula tricúspide, certo? Sendo que eu estou próximo ao septo, eu estou perto de 4 câmaras. Então, observem o septo interatrial, então eu estou diante da cúspide septal e da cúspide anterior. Vejam, é exatamente essa cúspide que a gente quer tratar, não é? Então, a gente está entrando no lugar para tratamento, já que no esôfago profundo, médio ou profundo, a gente consegue observar
a imagem do inflow-outflow, a válvula, a cúspide anterior relacionada à aorta, a cúspide posterior, e na visão aqui ortogonal eu observo quem? Relacionado ao septo, observem vocês, é 4 câmaras, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, observem vocês que eu estou diante da cúspide septal e da anterior, é bem essa anterior, é bem essa falha de captação entre a anterior e a septal que a gente quer tratar. Observem aqui também o clipe com os braços abertos, varia um pouco de escola para escola. Alguns serviços entram com os braços do clipe fechado e defendem essa técnica, outros entram com o clipe aberto e também defendem essa técnica. Então, isso é possível ser feito. Observem vocês, nessa imagem à direita, o transgástrico no eixo curto, onde a gente tem cúspide septal, cúspide posterior e cúspide anterior. A gente vai prender o clipe aqui. Vocês já estão entendendo essa imagem, eu fico bem feliz de saber disso. A cúspide septal, ela vai ser presa, clipada, vai fazer o grasping entre a cúspide septal e a anterior. E aqui, olha só a visão ortogonal do meu clipe. Mais um transgástrico, agora já com a válvula clipada, com a técnica de bicuspidização, de longe a técnica mais realizada nesse contexto, o clipe, triclipe prendendo, reduzindo a zona de regurgitação dessa válvula entre a cúspide septal e a cúspide anterior. Olha que interessante, agora com color, para vocês verem o refluxo, como diminuiu, o clipe muito bem colocado, observem vocês, que interessante, né? Bom, pós-procedimento da bicuspidização da cúspide anterior e septal, o refluxo tricúspide ficou moderado. E o retorno que a gente tem dessa paciente aqui, em 30 dias, essa paciente ficou muito bem, teve melhora importante dos sintomas, e ela continua em segmento com o time lá do Canadá, com o nosso amigo Bruno Esteves, que fez essas imagens maravilhosas que vocês viram e cedeu para a gente fazer essa aula. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Bom, e aí uma imagem de inteligência artificial para vocês, relacionados com imagem virtual, né, realidade virtual, muito interessante. Vocês viram os hemodinamicistas com os óculos virtuais, vendo a imagem que foi obtida através da ecocardiografia, uma imagem em tempo real, onde eles conseguem trabalhar os planos e verem exatamente o que ficou feito, mostrando para vocês a cúspide aí posterior, septal. Esse é um outro caso, mas é uma aula que eu vi no PCR 2020, um curso de a intervenção transcatéter na válvula tricúspide. A imagem vem do eco, olha que interessante. Essa foi uma bicuspidização entre a cúspide septal e a posterior, mais difícil ainda, porque a cúspide posterior, ela é meio, ela é pequena, ela não é uma cúspide tão interessante assim, ela é mais difícil de clipar. Até a região dela clipar também é difícil. E, gente, eu agradeço vocês, eu termino essa discussão aqui, espero que vocês tenham acompanhado essas 3 partes dessa aula de intervenção percutânea na válvula tricúspide. Lembrar que somos grandes aprendizes, essa foi uma aula que eu fiz para a nossa residência, lá para a residência onde eu faço eco. E, só complementando uma informação, que esse caso, o caso que eu apresentei do nosso colega, ele comentou da dificuldade e que foi realmente difícil gripar essas 2 cúspides, e eu perguntei para ele em relação a quando tem marca-passo, o dispositivo eletrônico intracardíaco, e ele falou que realmente adiciona uma dificuldade maior ainda, principalmente dependendo de onde que o marca-passo está locado entre as cúspides. Então, realmente, para quem tem marca-passo, como o outro caso que eu mostrei da tric valve, uma paciente com marca-passo, a gente talvez tenha que pensar em outras opções para esses pacientes já com marca-passo, ou estudar melhor, como ele comentou, que dá para fazer, mas ele gera maior dificuldade ainda. Gente, é isso, eu termino por aqui, chega por enquanto. Temos podcast sobre insuficiência tricúspide e comentamos bastante sobre todas essas partes de novidade, intervenção percutânea e até da parte da ecocardiografia em auxílio
das intervenções estruturais. Eu conversei com o Dr. Thiago Bignotto, editor-chefe do The Valve Club. Ele tem também o Valvecast. E tudo isso, gente, a gente está fazendo uma grande também parceria com o DIC, Departamento de Imagem Cardiovascular, onde a gente vai estar apoiando o DIC no 11º Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC, que vai acontecer agora no final de agosto. A gente já teve cupom de desconto, com um desconto muito bom de 20%, não tinha dado esse desconto ainda. Então, se você ainda não se inscreveu, vá até o nosso Instagram, veja se tem novos cupons, porque vale a pena seguir o clube pelos conteúdos e porque a gente dá muita vantagem para quem faz parte desse clube que eu amo. Galera, eu me despeço. Beijo, até a próxima. Tchau!